A política é um ambiente pesado, um ambiente de embate, de competição, de rivalidade, jogo sujo, um querendo dar rasteira no outro, envolve muitos interesses, envolve poder, envolve dinheiro, envolve ego, narcisismo, enfim, tem todos os elementos aí explosivos. Eu diria hoje que a política ela é mais destrutiva que construtiva. Bom, eu vou contar uma história que envolve esse jogo pesado da política, essa rivalidade política e música, a beleza da música. Essa história acontece nos anos 80, não é no Brasil, é na Espanha, e ela envolve dois personagens importantes da música espanhola, europeia e mundial, porque são dois expoentes da música erudita, são dois grandes tenores, Plácido Domingo e José Carreras. Esses dois, em 1984, tornam-se grandes inimigos por causa da política. Plácido Domingo é madrilênio e o José Carreras, ele é catalão. Os dois têm uma grande rivalidade política. Eles não se bicam e os dois começam a personificar essas duas correntes ideológicas e se transformam em inimigos, inimigos reais, a ponto de os dois que faziam shows em toda a Europa, no mundo inteiro, ao ponto deles colocarem em contrato o seguinte: se tu tá me contratando, não contrata ele. Se tu chamar ele, eu não vou. E o outro, se tu chamar ele, eu é que não vou. Então eles entraram em guerra, não dividiam o mesmo palco. Acontece que em 1987, o José Carreras teve que enfrentar um inimigo bem pior que o Plácido Domingo. Ele teve leucemia, doença pesada, câncer. E aí ele teve que fazer uma série de tratamentos, parou, não pôde trabalhar durante um período bem grande, teve que fazer quimioterapia, transplante de medula, tinha que fazer transfusão de sangue, ele tinha que todo mês fazer tratamento nos Estados Unidos e para os Estados Unidos. Então ele começou a ter muitos gastos. E apesar dele ter um bom dinheiro, ele tinha parado de trabalhar. Era um cara que tinha, todo mundo que tem uma boa fortuna também tem muitos gastos, e ele teve todos esses gastos para enfrentar a doença, ao ponto dele ficar sem dinheiro. Em determinado momento ele ficou sem recursos para dar continuidade ao tratamento. Aí ele descobriu uma fundação Formosa, em Madrid, que era especializada em leucemia. E ele, através dessa fundação, por causa dessa fundação, ele pôde dar sequência ao tratamento e venceu a leucemia. Se curou da leucemia. Voltou aos palcos, retornou às turnês, enfim, reconstruiu a sua carreira, seu dinheiro, e ele decidiu virar um investidor dessa fundação. E quando ele foi fechar isso lá, ele descobre que o fundador, principal investidor dessa fundação Formosa, quem era? Plácido Domingo, que havia criado essa fundação única e exclusivamente para ajudar o seu inimigo a terminar o tratamento, a dar recursos para não constranger o colega de profissão e inimigo político. Ele se manteve no anonimato e criou essa fundação. Mais tarde, inclusive, perguntado, uma jornalista perguntou por que ele fez isso, para salvar o principal concorrente dele. Ele disse: uma voz que nem aquela, a gente não pode perder. Foi a resposta dele. E teve um dia em Madrid que o Plácido Domingo estava fazendo seu espetáculo lá, surge da plateia, sem avisar nem nada, José Carreras entra, adentra o palco, se ajoelha na frente dele
e pede desculpas, agradece, enfim, o outro levanta, eles dois se abraçam, é aquela comoção total, coisa muito emocionante, e viram super amigos, e em seguida eles vão, junto com o Pavarotti, criar os Três Tenores, que aí sim explode no mundo, e parte dos cachês deles é revertido para a fundação, que acaba salvando muita gente da leucemia. Essa é uma história muito bacana, muito emocionante, que mostra como é possível se vencer essa rivalidade ideológica, política, que existem coisas acima disso, muito mais importantes. A solidariedade, a compaixão, o estar no lugar do outro de verdade é muito mais importante que uma rivalidade ideológica. Agora, tem um ponto. Essa história é muito bonita, mas infelizmente ela não é verdade. Eu conhecia essa história, fui procurar ela na internet para poder contar. Eu acho que essa história era muito bonita, eu conhecia exatamente assim. E é a história divulgada na internet. Mas ela é uma lenda da internet. Uma lenda urbana digital. Infelizmente, eu descobri que a história ela é quase verdadeira. Mas, na verdade, ele teve leucemia, o Carreiras, mas ele conseguiu fazer todo o tratamento e vencer por conta própria, através do seu próprio dinheiro, e ele acabou criando a Fundação José Carreiras para a leucemia. O bonito dessa história é que, sim, os dois tinham essa diferença ideológica, um era madrileno, realmente, o outro era catalão, mas eles nunca deixaram de ser amigos por causa dessa diferença. Então, isso é também muito bonito. Não é melodramático, não tem toda essa emoção, mas é bonito. Eles nunca deixaram de ser amigos. E eles realmente vieram a criar os Três Tenores, e realmente parte dos cachês dos Três Tenores foi revertido para a Fundação José Carreiras para a leucemia, e ajudaram muitas pessoas. Ou seja, a realidade pode não ser tão linda, tão cinematográfica quanto essa ficção, mas ela é igualmente digna, honesta, e mostra a importância, o que é importante na vida. A amizade, a compaixão, o colocar-se de verdade no lugar do outro, entender que existem coisas muito mais importantes do que esses interesses vis do poder e do dinheiro, que é o que a nossa política representa hoje. Achei muito bacana essas duas histórias, tanto a ficcional quanto a verdadeira, e resolvi contar elas aqui para vocês.